Olha só, sentiram saudade deste quadro aqui no canal. Tá com um tempinho que não temos vídeo desse tipo, né? Bom, para quem é novo aqui no canal, temos uma sequência de vídeos onde eu falo mal de personagens 2D. E é isso. Temos vídeos sobre personagens em um geral de animes, mangás e manhwas. Mas também temos um só sobre personagens de manhwas. Então achei que seria justo termos um só sobre personagens de animes. E é isso. Bom, antes de mais nada, eu peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e let's bora com esse vídeo. E aí, clã, tudo suave? Sim, cá estamos nós com mais um vídeo sobre personagens irritantes. Hoje vai ser só sobre personagens de animes e mangás. Então hoje estamos zero manhwas por aqui, nada de personagens de manhwas, nada sobre manhwas, só animes e mangás. Vale deixar aqui que se você gosta de algum desses personagens, tem um que eu acho meio difícil, mas enfim, não tem problema, tá? É tudo questão de gosto, igual dizem os mais velhos, gosto é igual cu, cada cá tem o seu. Não levem para seus corações, faz mal pra saúde. Enfim, já vou ir logo com meio óbvio pra começar bem e que potencialmente vocês vão concordar comigo. Danzo de Naruto. Eu fiquei até surpresa que ainda não tinha colocado ele em uma lista, mas de hoje ele não escapa. De forma óbvia, um dos principais motivos é por ele ser um vilão, até que ele é bom no seu papel, então isso não dá pra reclamar, justamente por isso que ele tá nessa lista. Ele é tão bom vilão que ele me irrita muito. Bom, entre muitas aspas, né? Tem o fato dele ficar usando as pessoas como sacrifício para tirar o dele da reta e conseguir o que ele quer. Também tem aquela questão que ele usa a desculpa de fazer tudo pelo bem, de Konoha, mas muitas das vezes ele só tá agindo de forma egoísta mesmo para se beneficiar. Além disso, tem o fato dele se apropriar dos Sharingans dos Uchihas mortos e ser tipo uma vitrine deles. Isso é muito paia, tá ligado? E outro fato pra eu detestar o Danzo é que ele me fez torcer pelo Sasuke, que é outro personagem que eu não vou tanto com a cara, então eu fiquei muito frustrada por ter torcido por o Sasuke. Nunca fiquei tão feliz em ver o Sasuke quanto eu fiquei com ele descendo um sarrafo no Danzo. Pois é, enfim, o Danzo, eu odeio muito mais ele por ele ter me feito gostar do Sasuke nessa cena do que por ele ser um vilão em um geral. O próximo personagem é o primeiro personagem de Haikyuu citado aqui nesses vídeos. Temos o Yuji Terushima. Se você assistiu Haikyuu, provavelmente você nem lembra desse pé no saco, e se você não assistiu, pior ainda, né? Mas eu vou refrescar a memória de vocês. Lembram aquele cara que tava enchendo o saco da Shimizu, pedindo o número dela, assediando ela, mesmo ela negando e ele não saindo do pé dela? Até o Hinata tentou ajudar a Shimizu e não adiantou tanto assim, mas depois eles conseguiram sair de lá. Exatamente esse personagem. Que personagem chato. Sabe aqueles caras que não sabem receber ou não e ficam insistindo até umas horas, e depois, quando você consegue se livrar deles, eles saem falando mal de você por um meio do mundo? É esse tipo de cara que ele é. Pior que tem gente que gosta dele por ele ser teoricamente bonito, entre muitas aspas. Eu particularmente não acho ele bonito em um geral, mas vai de gosto também, tem aquilo, né? Cada cá com seus tipos de gostos e afins. Agora, com o personagem de Boku no Hero, pra não perdermos o costume de citar esse anime aqui no canal, temos o Monoma da sala 1B. Cara, esse personagem só tem um motivo pra ele estar aqui nessa lista, e ele é muito chato, ele irrita muito. O Monoma fica o anime todo criando rivalidade com a turma 1A e tal. É ele brigando sozinho porque o povo da 1A nem liga tanto assim, sabe, pra essa rivalidade de sala. Mas em geral, ele até que tem uma individualidade interessante, só que ele é muito chato e isso acaba irritando muito, de verdade. Próximo, Tompa de Hunter x Hunter. Ele é conhecido como destruidor de novatos do exame Hunter, detesto ele. No começo do anime, ele fica prejudicando as crianças e não se mexem com criança, tá? Claro que esse é o papel dele no anime e esse papel me irrita profundamente. Então ele cumpriu com o que ele devia e tá aqui nessa lista, olha só, que surpresa. E fora que ele é tão incompetente que não consegue virar caçador. Eu não lembro se ele não vira caçador porque ele não quer, ou alguma coisa assim, ou ele só vai atrapalhar os personagens que estão lá fazendo o exame, só que tá com muito tempo que assistir. Mas ainda assim eu continuo detestando ele em um geral. O próximo personagem talvez seja um pouco polêmico, eu não sei. Iono de Black Clover. Ele simplesmente só tá lá pra ser o fortão que faz o protagonista ser um pateta. Ele é muito forte, eu sei que tem motivo pra isso, mas ele só é forte mesmo, não tem muito desenvolvimento a não ser a lore dele criança com Asta e a forma como ele chegou na igreja. Eu não acho ele muito carismático e ele é só mais um Sasuke dos animes. Eu tenho preconceito com personagens estilo Sasuke, perdão. Além de ele ser meio bostinha com Asta também, que é outro personagem que me irrita pra caramba. Ele é muito escandaloso, como a maioria dos protagonistas dos animes shonens, mas a forma como ele corre atrás da irmã dele, mesmo ela falando que é uma mulher de hábito e definitivamente não quer nada com ele, me irrita muito, porque moleque insistente do caramba, tá ligado? Ele não desiste, e isso é muito irritante. Como personagem de Dr. Stone agora, o vilão da terceira temporada, o Ibara, que velho insuportável, cara. Quando ele aparecia, dava vontade de beber um cloro. Ele simplesmente matou o líder verdadeiro da ilha, ficava mentindo sobre ele e ainda ficava levando as meninas da vila com a desculpa que era o líder que queria casar com elas para o harem dele, né? Mas na verdade, ele abu elas. O Gino quase foi uma vítima quando ele tava infiltrado
fantasiado, vestido de mulher. Inclusive, ele ficou um pitelzinho, tá? Além dele também ter tentado apalpar, né, a Kohako. Enfim, ele é muito nojento em um geral. Tudo que ele fazia era pro benefício próprio, manipulava os habitantes da ilha e ainda descartava e pedrificava todo mundo de forma extremamente fácil, por nada, sabe? Tem até aquela parte do ar que ele queria pedrificar todo mundo que tava na ilha e tal, pra se beneficiar. Enfim, ele é um personagem imprestável e nojento. O design dele me incomoda muito, acho que dessa lista aqui ele é o personagem que mais me irrita. E saindo da cobra e indo pra megera, temos a Shimei. Pelo nome, acho que vocês não lembram dessa aberração, mas ela é a mãe da Lolante Kusuriya no Hitori Goto. Cara, impossível alguém ter gostado dessa narcisista arrogante e egocêntrica. Ela detesta todo mundo que tem uma aparência melhor que ela, o que não é muito difícil, convenhamos. Tem toda a questão dela tá querendo recuperar sua juventude, querer uma porção pra isso. Como pessoa ela é péssima, maltratava os criados. A maior vítima dela foi a Surei, e entre muitas coisinhas que ela faz pra ser detestável. Agora com personagem de anime de romance, pra não ficar sem nenhum, né? Temos o Akito Yamada de Yamada com Chuleve 999, ou Minha História de Amor com Yamada com e tarará. Cara, o Yamada é basicamente uma porta. Ele é um personagem interessante, mas a mangaka não sabe desenvolver ele. Já era pra ele ter um pouco de noção, mas a cada capítulo que se passa, ele fica mais idiota, mais babaca, mais lerdo. Não babaca no sentido dele ser um traidor e tal, sabe? Mas ele fica cada vez mais lerdo. Ele não consegue perceber as coisas, e isso me irrita muito. Ele depende da Akane pra tudo, não consegue perceber se algo magoa ela ou não. E às vezes parece que ele sequer presta atenção e se importa. Não tô nem falando do capítulo que ele e ela se desentendem por causa do amigo que jogava com ele, que na real era uma amiga, e aí ele passava a noite toda em ligação com ela, jogando, e não respondia a Akane por causa disso. E nesse caso, eu vi muita gente falando que foi traição, sei lá o que. Ele não seria do tipo de personagem que traía, só que foi meio erradinho da parte dele também, porque ele sabe das inseguranças da Akane e tal. O problema não é ter um amigo, eu acho que foi por ele ter negligenciado um pouco a Akane, né, nessa parte. Enfim, mas o fato dele sequer pensar que algo desse tipo pode magoar a Akane ou deixar ela desconfortável, irrita também, saca? É como se a autora não tivesse conseguido fazer com que ele evoluísse nesse aspecto. Ele dá uma melhoradinha e depois ele regride de novo, enfim. No final das contas, o mangá, que tem uma ideia bacana, tá ficando preso no mesmo plot o tempo inteiro, só mudando os personagens, metendo potenciais triângulos amorosos que nunca vão pra frente. Além disso, tem o fato dele sequer perceber quando alguém dá em cima da Akane, ou até mesmo dele, sabe? É necessário o Sasaki falar pra ele o que tá acontecendo, porque ele não consegue perceber. Enfim, agora com todos os personagens de Diabolic Lovers, principalmente a tonta da protagonista, que eu nem lembro mais o nome dela, eles claramente abusam dela, assediam ela, mas ela tá lá e parece que acha bom, tá ligado? Esqueci, até tem uma síndrome pra isso, né? Eu não lembro o nome agora. A existência dela me irrita profundamente, não consigo nem expressar o quanto me estresso com ela. A falta de personalidade também me irrita muito, muito, muito. Pra mim, o autor de Diabolic Lovers foi no banheiro com uma pirrita pesadíssima e saiu essas porcarias aqui. E nem preciso dizer porque detesto eles, né? São pura Chernobyl. Não gosto nem de lembrar muito, porque já me dá crise existencial porque eu assisti essa porcaria. Ai, mas o jogo é melhor que o anime. Os personagens são mais desenvolvidos. Se no anime é essa porcaria, imagina no jogo. Sinceramente, viu? Eu admiro a capacidade das adolescentes de gostar disso, de verdade. Vocês são muito corajosas. Aqui no canal tem um vídeo sobre Diabolic Lovers, inclusive eu vou deixar aí no card. E por último e não menos importante, temos o Mahito, que é um vilão de Jujutsu Kaisen, caso vocês não saibam, que eu acho muito difícil. E o primeiro fato pra eu me irritar muito com ele é porque ele é um vilão que sabe fazer seu papel de vilão. Ou seja, obviamente vamos nos irritar com ele. Ele é feito pra ser irritante, né? Ele é feito pra ser odiado. E outro motivo é que ele matou o Nanami. Simplesmente o meu personagem preferido da bomba de Jujutsu Kaisen. Eu nunca vou superar a morte dele. Mahito, você me paga sua maldição maldita. Enfim, gente, essa foi a nossa listinha de hoje. Se vocês gostaram, comentem aí quais são os seus personagens que te irritam. Vai que a gente tem uma opinião parecida sobre algum deles. Se vocês quiserem parte 2, é só comentar também. Se quiserem outra parte sobre personagens de Manhwas, também a gente tem muito personagem detestável, é que nem que fazem os personagens de Manhwas pra ser detestáveis, né? Obrigada que teve coragem de chegar aqui no final desse negócio que eu chamo de vídeo e até a próxima. Falou!